Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. O grupo de conjuntura está aqui completo, reunido para mais um podcast. A economia brasileira, neste momento, começa a mostrar uma recuperação, as informações sobre atividade econômica têm algumas novidades interessantes, né? Até as projeções estão melhorando um pouquinho, mas nós vivemos ainda um momento repleto de incertezas que podem afetar, obviamente, a atividade econômica, o investimento, etc. Só para citar algumas, né, nós temos primeiro uma incerteza internacional bastante grande relacionada às eleições americanas e ao próprio desempenho da economia mundial, um pouco em função da evolução da Covid. Mas, olhando aqui para dentro, nós temos também as nossas incertezas em relação à reabertura da economia, com a Covid, etc. Nós temos uma incerteza muito grande, que já comentamos aqui em podcasts passados, inclusive no anterior, sobre a questão fiscal, essa é decisiva. Mas existe uma outra incerteza importante, tem sido comentada, que é a questão do auxílio emergencial. Ele vai terminar, se ele vai continuar, de que forma ele vai continuar, e os impactos que isso pode ter sobre a economia. Vou pegar aqui, se, por exemplo, o auxílio emergencial terminasse, não houvesse uma renovação, será que isso afetaria o crescimento da economia? Quanto? Se ele for reduzido, como tem anunciado o governo, mais algumas parcelas, só que de valor menor, que efeito isso pode ter? Isso aí é uma incerteza sobre o desempenho econômico. Relacionado a isso, existe, então, o fato da gente pensar como é que a economia está indo, como é que está indo o emprego, a renda, etc., e qual é o tamanho da dependência em relação a esse auxílio emergencial. Nós, na semana passada, prometemos aqui que, saindo os dados da PNAD contínua, que até atrasaram por causa das dificuldades de coleta em função da pandemia, né? Saindo esses dados, nós faríamos aqui um debate, uma análise sobre esses dados, e vamos começar por aí hoje, né? Saíram os dados da PNAD contínua, e então, esses dados são diferentes um pouco da PNAD Covid, que também, várias vezes nós comentamos aqui, a Margarida tem comentado sempre essa PNAD Covid, que traz informações interessantes para a análise da epidemia, mas do ponto de vista, digamos assim, da amplitude da amostra, da qualidade dos dados, para a gente é muito importante também essa PNAD contínua, que é pesquisa tradicional, etc., que o IBGE faz a respeito. Então, nós vamos começar por ela. Eu vou até compartilhar aqui os dados, né? Alguns dados preparados aqui pelo Caio, né? Para a nossa análise aqui da PNAD. Então, eu vou pedir ao Caio para começar comentando aqui. Quem estiver no YouTube pode ir assistindo com imagem, pode, então, ver aqui a tabela que a gente vai comentar. Quem não tiver, quem estiver só ouvindo o podcast, de qualquer maneira, tem um link para essa apresentação. Caio. Bem, na semana passada, o
o IBGE divulgou, afinal, com um atraso, por dificuldades de coleta, como o Francisco colocou, a PNAD contínua, que é a fonte de dados mais completa que se dispõe no país para a avaliação dos dados do mercado de trabalho em base mensais. Então, eu vou destacar alguns aspectos específicos aí dos resultados da PNAD, que é uma montanha de dados, mas mais dados que sejam relevantes para a nossa discussão, nossa conversa posterior sobre incertezas e sobre essa questão especificamente do auxílio emergencial versus a evolução da massa de rendimentos do trabalho, como é que, em que medida uma redução substancial do auxílio, que é o que se imagina que vai acontecer a partir de agosto, possa ter um impacto negativo mais forte ou não na atividade, na recuperação da economia. Então, eu vou olhar os dados da PNAD mais com essa preocupação específica. Tem saído também, são parênteses, o Francisco comentou, a lei da PNAD convencional, chamada PNAD contínua, tem saído, o IBGE passou a publicar desde a primeira semana de maio, a tal PNAD Covid, em duas versões, uma versão mensal e uma semanal. Aí tem vários dados relativos à situação das famílias, nesse contexto da Covid, e alguns dados são dados que supostamente conversam, seriam semelhantes aos dados da PNAD convencional, dados, por exemplo, de pessoas ocupadas ou de rendimentos, mas eu vou depois chamar a atenção que, na verdade, nessa tabela eu vou destacar isso, que o dado de rendimentos da PNAD Covid tem sido bem diferente da PNAD, do que foi divulgado agora pela PNAD convencional, PNAD contínua. E a gente tem que levar em conta que a amostra da PNAD Covid é muito mais restrita. Então, em princípio, nós temos mais confiança no dado da PNAD convencional, da PNAD Covid. No caso específico, por exemplo, de dados de pessoas ocupadas, as duas coisas estão conversando muito bem. Os dados que foram divulgados da PNAD Covid de pessoas ocupadas no país são perfeitamente compatíveis com os dados da PNAD Covid. Os de rendimentos aqui não. Bom, o que eu queria destacar da PNAD contínua? Duas coisas. Primeiro, um resultado que já era esperado, em função da economia ter sido paralisada em grande medida, né, pelo enfrentamento da epidemia, que é uma redução drástica de pessoas ocupadas no país. Como esse dado de pessoas ocupadas tem alguma sazonalidade, né, é melhor, é mais adequado a gente comparar esse dado com igual período do ano passado. E aqui um parênteses, os dados da PNAD Covid são dados divulgados mensalmente, mas sempre se refere a médias móveis no trimestre encerrado no mês indicado. O que quer dizer isso? Divulgar agora o dado de junho, esse é que saiu. Na verdade, é o dado do segundo trimestre, da média dos 3 meses que compõem o segundo trimestre, encerrado em junho, né? Então, esse dado ele mostra, em relação às pessoas ocupadas, uma queda muito relevante em relação às pessoas ocupadas em igual período do ano passado. Uma queda de cerca de 10 milhões de pessoas, pouco mais de 83 milhões de pessoas ocupadas agora contra 93 milhões há um ano atrás, no mesmo período, segundo trimestre. Esse dado, em princípio, levaria uma grande, olhado a seco, levaria a um grande aumento do desemprego, porque houve uma redução da ordem de 10 milhões no número de pessoas ocupadas. Só que isso não ocorreu. Na verdade, o número de pessoas desempregadas ficou estável em 12,8 milhões de pessoas nesse trimestre, o mesmo número que era um ano atrás. Isso ocorreu basicamente por que aconteceu isso? Porque a população economicamente ativa, que é a soma das pessoas trabalhando, das pessoas procurando trabalho, também se encolheu muito no meio da pandemia. Houve uma queda também de algo como 10 milhões na população economicamente ativa, que era
da ordem de 106 milhões há um ano atrás e caiu para 96 milhões nesse segundo trimestre. Então, como a população economicamente ativa também encolheu, o desemprego acabou ficando estável em número de pessoas, em 12,8 milhões de pessoas. A taxa de desemprego aumentou de 12 o ano passado para 13,3 agora, o dado que saiu do IBGE, mas pelo seguinte fato: como o número de desempregados ficou igual, e a taxa de desemprego medida pelo número de desempregados em relação à população economicamente ativa total, a PEA, como o número de desempregados ficou igual, 12,8 milhões, e a PEA encolheu, então a taxa de desemprego aumentou esse ano, mas o número de pessoas desempregadas é o mesmo. Só que o que a gente pode se perguntar, essa é uma questão relevante para pensar à frente, é o seguinte: por que encolheu tanto a PEA? A PEA encolheu basicamente porque, com a economia travada, funcionando de forma precária, agora retomando gradualmente as atividades, muitas pessoas desistiram de procurar trabalho porque imaginando que de fato não encontrariam trabalho, e por isso esse é um componente de redução da PEA. O outro componente de redução da PEA é o próprio auxílio de grande vulto, o auxílio emergencial do governo, em particular o chamado Corona Voucher, porque isso dá condições das pessoas ficarem em casa nesse tempo sem estarem procurando trabalho. Então, a soma das duas coisas resultou numa grande queda da PEA. Como a tendência é que o Corona Voucher diminua a partir de agosto, substancialmente, é o que se imagina, e a economia retomando a atividade gradualmente estimula as pessoas a saírem mais atrás de procurar trabalho, a tendência é que a taxa de desemprego cresça bastante nos próximos meses. Isso é um dado incontornável da nossa realidade nos próximos meses. Bom, mas vamos à questão que nos interessa mais, que faz um link que a gente vai discutir depois, que é a questão do impacto de como é que está indo a massa de rendimentos do trabalho, a contribuição para essa massa de rendimentos total do auxílio emergencial e o impacto que isso pode ter na economia, na atividade econômica, não só o impacto social, mas também na atividade econômica, de uma redução drástica desse auxílio que se imagina que vai ocorrer a partir de agosto. Eu acho que, para olhar essa questão, o indicador mais relevante não é tanto olhar como é que está indo a população, o pessoal ocupado, ou o rendimento médio dos ocupados, é a questão da massa de rendimentos do trabalho. Essa é a questão central, porque essa é que a gente tem que comparar com esse auxílio que está da ordem emergencial, que está da ordem de 50 bi ao mês, e ver o que vai significar para a economia uma redução substancial desse auxílio, vis-à-vis o comportamento da massa de rendimentos do trabalho. Então, o que essa tabela mostra aqui para vocês é a massa de rendimento das pessoas ocupadas de todos os seus trabalhos. Então, quanto que as pessoas ganham qual é a massa de rendimentos na economia obtidos com rendimentos do trabalho. Aqui tem dois critérios, o efetivamente recebido e o habitualmente recebido. Nós vamos nos ater ao efetivamente recebido. Inclusive, vocês olhando aqui na ponta, mês de junho, por exemplo, vocês veem que o habitualmente recebido em 2020 foi 203 bilhões de reais, né? Enquanto que o efetivamente recebido foi 188. Normalmente era o contrário, o habitualmente recebido era uma renda certa que as pessoas ganhavam, e o efetivamente recebido eram rendas eventuais, por razões sazonais ou por trabalhos eventuais, o que faziam que o rendimento efetivamente recebido acabasse sendo maior do que o habitualmente recebido. No mundo da pandemia que a gente está vivendo, é diferente. Na verdade, as pessoas estão declarando o habitualmente recebido, que é um pouco o que elas imaginariam que poderiam estar ganhando, mas, de fato, estão ganhando menos. Então, há um padrão atípico em relação à série normal da PNAD, que é o fato de que o rendimento efetivamente recebido é menor do que o habitualmente recebido. E, para efeito da nossa discussão econômica e social,
Aí o que importa mesmo é o efetivamente recebido. Então, o dado que aparece nessa tabela é um rendimento de 188 bilhões em média mensal no segundo trimestre do ano. A questão é com o que a gente compara isso. O problema a primeira comparação natural seria comparar com o que era esse rendimento no trimestre encerrado em fevereiro, portanto, pré-pandemia, quando ainda não tinha nenhum efeito da pandemia na massa de rendimentos. E aí seria uma queda grande aí de 58 bi, né? Seria de 188 bi atualmente para 246 bi em fevereiro. O problema dessa comparação é que esse rendimento efetivamente recebido tem uma volatilidade, uma sazonalidade que dificulta um pouco essas comparações desse tipo contra meses anteriores. Para reforçar esse ponto, vocês veem aqui nessa tabela que em 2019 também houve uma queda, sem em condições normais da economia, houve uma queda expressiva do rendimento efetivamente recebido entre fevereiro e junho. Ele caiu de 240 para 213 bi, ou seja, uma queda aí de uns 27 bilhões arredondando. Então, esse ano a gente está tendo uma queda de 58, mas o ano passado, sem nada de nenhuma interrupção atípica da economia, houve uma queda também, o que sugere que há uma parte dessa queda que tem um componente sazonal. Uma maneira, talvez, uma comparação talvez mais pertinente seja comparar com o mesmo rendimento efetivamente recebido no igual período do ano passado. Então, vocês veem que, em igual período do ano passado, o rendimento efetivamente recebido foi 213 bilhões contra 188 esse ano, uma queda aí de 25 bilhões de reais arredondando. Bom, que implicações a gente pode tirar disso? Primeiro que nós estamos falando de uma queda, nessa comparação última que eu fiz, que me parece mais adequada, uma perda de 25 bi valores de hoje, porque esses dados são em termos reais, então os valores do ano passado estão trazidos para valores de hoje, ou inflacionados para valores de hoje. Então, uma queda de 25 bi entre esse ano e o ano passado, na massa total de rendimentos do trabalho, especificamente, é menor, bem menor, do que esse auxílio emergencial que está sendo de 50 bi por mês a partir dessa fase agora. No início ele foi um pouco menor, mas agora ele já está nesse ritmo, mais ou menos, de 50 bi por mês, atendendo 66 milhões de pessoas. Então, por esse indicador, a gente seria levado a achar que o auxílio mais do que compensou a perda na comparação com o igual período do ano passado. Então, não só não teria havido perda, se a gente somar rendimento do trabalho com o auxílio, daria um rendimento maior do que se tinha um ano atrás. Mesmo se a gente levar em conta a comparação com fevereiro, que tem esse problema da sazonalidade que eu me referi, que em fevereiro estava em 246 bi, portanto, 58 bi maior do que agora, a massa de rendimentos, um rendimento da OGE de 50, o auxílio da OGE de 50 bi, mais ou menos supra essa diferença. Então, seja nesse critério que não é muito correto de comparar com fevereiro por causa da questão sazonal, seja na comparação com o ano passado, você chega a resultados que, ou bem, o auxílio está mais do que compensando com alguma folga a perda que houve das mulheres no trabalho, ou está repondo essa perda se a comparação for com fevereiro. Então, esse é um ponto fundamental para a gente ter presente. Aqui nessa tabela também aparece o dado que eu comentei antes, que a gente não está considerando, que é um dado do rendimento efetivamente recebido, tal como divulgado para o mês de junho, a PNAD de Covid, aí no caso, ela trabalha com o dado especificamente do mês e não do trimestre, que é 158 bi, né? 159 bi, na verdade. Quase 160 bi arredondando, bilhões de reais de massa de rendimentos pela PNAD de Covid. A gente está considerando que é uma amostra muito mais precária do que a da PNAD convencional, então a gente não está levando isso tão em conta.
Mas mesmo se a gente comparar esse 160 com os 213 do segundo trimestre do ano passado, dá uma perda aí da ordem de 50 e poucos né, bilhões de reais, que seria também reposta pelo auxílio. Então, resumindo, quer dizer, não está havendo uma perda na massa de rendimentos, nada sugere que haja uma perda na massa de rendimentos, se a gente acrescenta a massa de rendimentos do trabalho, o auxílio emergencial. A questão que se coloca, aí, fazendo link com a nossa discussão mais relevante aí das incertezas, da retomada, etc., é o seguinte, é que se a gente for olhar agora, no final desse mês, o IBGE vai divulgar o PIB do segundo trimestre. E as projeções que se tem é que vai ser uma queda do consumo das famílias da ordem de 10% nesse segundo trimestre, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Uma queda muito forte para as minhas famílias, que eu estou sugerindo que está se dando num contexto de manutenção ou aumento, na verdade, da massa de rendimentos em relação ao ano passado, se a gente acrescenta o auxílio emergencial. Então, há uma questão aí relevante, ou seja, está havendo uma queda forte do consumo no contexto em que não houve queda, ou provavelmente aumento da massa de rendimentos das pessoas, das famílias. Pensando, óbvio, no agregado. Muitas famílias tiveram perdas relevantes, outras tiveram ganho, pensando no agregado, a massa de rendimentos das famílias. Então, isso coloca essa questão intrigante, o que sugere que há um grande aumento da poupança das famílias por trás desse processo. Esse aumento pode se dar por duas razões combinadas. Uma razão uma chamada poupança precaucional, por conta da enorme incerteza que a gente vive nesse mundo da Covid, de como será a retomada da economia, etc. E uma segunda razão objetiva, ou seja, quando principalmente o consumo presencial, em particular em serviço, ainda está muito prejudicado por essa situação que a gente está vivendo. Então, há travas da ordem do consumo objetivas, ligadas ao fato de que as coisas não estão longe ainda de voltar à normalidade, embora a economia esteja gradualmente se aproximando esteja em processo de recuperação, claro. Então, esse é um fator fundamental. Quais são as implicações desse consumo das famílias tão abaixo da massa de rendimentos? A gente pode pensar em implicações de duas ordens, duas possibilidades. Uma é que pode ser que isso acabe atuando como um fator de reforço ao consumo nos próximos meses, na medida em que haja um pouco mais de segurança com a retomada da economia, se isso se confirmar, e que haja, enfim, isso pode ter esses resultados de um reforço do consumo e menos restrições um pouco ao consumo presencial, né? Pode ser que isso reforce que essa poupança familiar resulte num reforço do consumo. É uma possibilidade. A outra coisa que a gente tem que vai conta aí juntando com a nossa discussão sobre o impacto na atividade econômica da redução do auxílio emergencial é o seguinte: para efeito da atividade econômica, o que conta não é essa massa de rendimentos em si, a soma dos rendimentos do trabalho mais o auxílio, como é que ela vai estar evoluindo, mas o quanto disso está se convertendo em demanda por bens e serviços, em particular no consumo das famílias de bens e serviços. Essa é a questão relevante. Isso sugere que, mesmo com uma recuperação que supõe que não seja nada exuberante da massa de rendimento do trabalho nos próximos meses, até porque o setor serviço nessa recuperação é o que está ficando mais para trás, a recuperação é muito forte, aparentemente, na indústria, construção civil também, há indicações positivas, mas não em serviços. Só que serviço é o grande empregador, isso deve ter um reflexo negativo na recuperação do mercado de trabalho, da massa de rendimentos, tornando ela mais lenta nos próximos meses. Agora, isso
como uma parte relevante dessa massa de rendimentos ampliada, que inclui o auxílio, está sendo poupada, pode ser que a redução dessa massa, desse auxílio, não tenha tanto impacto assim, ou tenha um impacto muito menor que muitos imaginam, naquilo que de fato importa para a atividade econômica, que é a demanda por bens e serviços. Pode ser que esse impacto não seja tão relevante assim. A ver. Então, a minha fala ficaria por aí, vamos trocando ideias sobre essa incerteza. Deixa eu fazer um comentário aqui, Caio. Na semana passada, no nosso podcast, eu apresentei aqui uns dados sobre os Estados Unidos, mostrando que um fenômeno muito semelhante a esse está ocorrendo nos Estados Unidos. Não olhei dados para outras economias, mas é bem provável que em muitas outras economias onde esse tipo de auxílio foi muito grande, tenha ocorrido um fenômeno semelhante. Isso aí a conferir, mas certamente nos Estados Unidos houve, aqui está vendo. E então que a gente observa esse fenômeno que o Caio chamou a atenção, que é essa desconexão entre renda e consumo. Isso é uma coisa nova. Então, quando a gente vai pensar a retomada, não é só a questão de saber se vai ter auxílio, se não vai, mais à frente, etc., mas como é que vai se comportar esta conexão entre renda e consumo à medida em que a gente vai, digamos assim, dando passos à frente no processo de reabertura da economia, não só reabertura da economia, não, mas a própria evolução do quadro da pandemia. Eu destacaria, Francisco, que também tem a questão mais que da renda das famílias, da renda do trabalho, não? Porque a renda da família está também, deveria considerar também as transferências do governo, não? Que são aqueles 50 bi do auxílio emergencial. Então, é a renda do trabalho e o consumo que estão não, sem essa coordenação. Tá? Agora, como você já destacou antes, é bem provável que esse aumento da renda total das famílias por causa das transferências tenha se transformado em poupança. E o Caio destacou que essa poupança pode ajudar a segurar o consumo agora, no terceiro ou quarto trimestre deste ano, assim que os auxílios diminuírem. Não? Então, isso significa de que a gente, aquelas previsões sobre aquela dificuldade do mercado de bens, não? Especialmente do comércio, sustentar suas vendas depois que acabe o auxílio emergencial, estão diminuindo. Não? A gente está se tornando um pouco mais otimista na manutenção do consumo para esse final do ano. Mas, como você destacou, Francisco Eduardo, a história é que não é um fenômeno brasileiro, não faz parte do ajuste macroeconômico. Caiu a poupança do governo e, como contrapartida, aumentou a poupança das famílias, que pode segurar o consumo nos próximos trimestres. Perfeito. Agora, só para colocar aqui mais alguns ingredientes aqui na nossa discussão, quer dizer, a gente está falando de um componente da demanda agregada, né, que é o consumo das famílias. Quando a gente está pensando em recuperação econômica, a gente tem que pensar em outros ingredientes, como o investimento empresarial, o investimento das próprias famílias em residências, investimento em construção civil, o gasto público, etc. Mas, sobretudo, digamos assim, o gasto empresarial, mas também o das famílias, está fortemente condicionado, né, às expectativas sobre a evolução da economia. Né? Aquele quadro e as incertezas às quais nós estávamos fazendo referência no início vão afetar muito esse desempenho da economia. Né? Vão afetar o crédito, vão afetar as decisões empresariais, etc.
Então, eu gostaria de colocar aqui, também para as considerações aqui do grupo, essa questão, né? Como é que a gente pode, quer dizer, o que está acontecendo, como a gente pensar o que está acontecendo nesse momento, em relação a essas incertezas mais gerais, né, que a gente aqui no início, como é que isso pode afetar, como é que elas podem afetar o desempenho daqui para frente, esse processo de recuperação da economia, né? A gente só relembrando, né, tem uma incerteza grande em relação à questão fiscal, uma incerteza em relação ao desempenho da economia internacional, né? Há uma incerteza, inclusive, em relação a essa coisa, as consequências que ainda estão se desdobrando aí da epidemia, quantas empresas quebrarão, etc, etc. Né? Só uma observação pontual, já passo para a Margarida. Só uma observação pontual antes de entrar nessa questão das incertezas, eu falo sobre isso depois. O seguinte, há um componente específico do investimento, que é a construção civil residencial, que os sinais têm sido muito animadores, quer dizer, para além do consumo das famílias. Então, claro que existe uma grande incerteza em relação ao investimento como um todo, a gente vai discutir porque existem incertezas macro que afetam o investimento, mas eu queria só, antes de passar para a Margarida, só chamar a atenção que um ponto, os sinais são cada vez mais claros de que as coisas estão caminhando bem, que é um item específico dentro do investimento, que é a construção civil residencial. Isso aí casa, Caio, com aquela ideia do aumento da poupança, né? Que as pessoas estão gastando menos em consumo, de repente começam a reservar parte da sua renda para investimento, construção, no caso das famílias. E juros muito baixos tipicamente favorecem a construção civil, né? Exatamente. A residencial. Margarida, fala. Não, eu estava naquilo que você, Francisco, colocou como um tema de discussão, né? Da onde virá a recuperação, considerando os componentes da demanda agregada, né? Então, era aí que eu queria ter colocado uma questão. O consumo, a gente já colocou todas essas incertezas, né? Existe uma poupança que está sendo formada e que favorece, né, o consumo lá na frente. Mas, ainda assim, se prevalecerem as incertezas atuais, com muita chance, essa poupança não vai virar consumo. Então, ela pode continuar, né, onde ela está. E o consumo das famílias, no caso brasileiro, pesa 64% do PIB. Olhando outro componente da demanda agregada, que são os investimentos, né? Os investimentos pesam hoje 14% do PIB na demanda agregada. E o investimento é a variável assim, a variável de gasto que mais sofre com as incertezas, que são muitas, como a gente está sugerindo. Então, a gente tem aí 80% da demanda agregada que está muito vinculada a como vão evoluir as incertezas, que hoje a gente não tem o menor controle sobre isso. Então, isso coloca mais pontos de interrogação aí na nossa discussão sobre a recuperação da economia. O que sobra de componente da demanda agregada? Os gastos do governo, que pesam em torno de 20%, esses devem se manter, só o gasto no sentido da participação do governo na demanda agregada, que é um conceito de contas nacionais. E fica um pouco aí também, né, para a gente discutir, o componente da demanda externa líquida, que, pelo momento atual, hoje, tem até contribuído positivamente para o nosso desempenho exportador, que a gente tem aí um saldo comercial bastante razoável, por conta da grande retração na economia e da sustentação de preços de commodities e de um câmbio bastante competitivo do setor exportador, apesar de um comércio internacional absolutamente em queda. Tá, uma rodada muito rápida, porque nosso tempo já foi muito longe. O que pode afetar, melhorar ou piorar este quadro de incerteza? Eu diria que um ponto absolutamente central é a questão do equacionamento, enfrentamento da questão fiscal. Que nível de
equacionamento terá isso. Eu queria só ilustrar o quanto isso é importante. Nessa semana, por exemplo, nessa última semana, que recrudesceram as preocupações fiscais por conta de uma ofensiva grande contra o teto dos gastos, inclusive de dentro do governo, que é uma ala do governo fora da equipe econômica, é contra o teto dos gastos, é a favor de ampliar gastos por razões sociais e para financiar, para investimento público em infraestrutura, etc. E esse tipo de discussão e a percepção de que o teto está sob muita ameaça e que isso pode levar a uma situação de descontrole fiscal, fez com que só essa preocupação fez com que aquilo que é o principal indicador financeiro desse tipo, onde isso é mais precificado, risco fiscal, que é o comportamento dos juros, das taxas de juros futuras, os juros mais longos principalmente, a gente teve uma mudança para pior na inclinação da curva. Os juros longos se afastaram dos juros curtos de forma significativa, do juro de 5 anos para cima, de 5 a 10 anos, a distância deles em relação à Selic, que é os juros mais curtos, tipo um ano, aumentou significativamente nessa semana exatamente por conta da preocupação fiscal. E olha que ninguém está precificando que vai haver um descontrole fiscal, um escalar. Estamos precificando que é um risco. E apenas esse risco que está no radar já está elevando. O que isso tem a ver com a nossa discussão? Os juros longos têm tudo a ver com esse componente que nos preocupa mais na retomada, que é o investimento. Porque exatamente é o componente da demanda agregada mais afetada pelos juros longos, é exatamente o investimento. Porque ele joga contra, juros longos altos jogam contra o investimento, na verdade. Então, essa é só para reforçar que uma variável absolutamente crucial para a incerteza e, portanto, para a retomada, se a gente olha um pouco mais à frente, 2021/22, e não para os próximos meses, o encaminhamento da questão fiscal, como é que isso vai bater nas condições financeiras da economia, nos juros, etc. O próprio dólar é um segundo termômetro. Juros longos e dólar são os termômetros da incerteza fiscal. E o dólar, você se lembra que fechou o mês passado um pouco abaixo de 2,20, estava ali entre 2,15 e 2,20, agora está acima de 2,40. Parte desse aumento também tem a ver, e foi uma desvalorização cambial acima dos nossos pares, também induzido pela questão fiscal. Então, tudo isso são termômetros de uma incerteza que, se não for levada a bom tempo, se não for enfrentada adequadamente, pode dificultar ainda mais uma recuperação mais vigorosa pelo lado do investimento. Eu acho que nós temos que parar por aqui, porque já nos excedemos no tempo. Obrigado a todos e até a próxima terça com mais um podcast Economia do Grupo de Conjuntura. Até lá.